Sejam bem-vindos a esta transmissão para pais e líderes de crianças e jovens. Sou Elder Quentin L. Cook e estou acompanhado do presidente do meu quórum, M. Russell Ballard, presidente em exercício do quórum dos 12 apóstolos. Estamos animados por estar com vocês hoje e compartilhar ideias sobre como ajudar os jovens e as crianças da igreja a virem a Cristo por meio do programa Crianças e Jovens. Pedimos a Olivia, primeira conselheira de sua presidência de classe das moças, para oferecer a primeira oração. Querido Pai Celestial, somos gratos por estarmos aqui hoje e ouvir o apóstolo e as coisas que eles têm para dizer. Por favor, ajuda-nos a sentir o Espírito e saber que essas coisas são verdadeiras. Somos gratos pelo Salvador e por tudo que Ele faz por nós. Ajuda-nos a fazer as coisas como nos faria. Somos gratos por todas as bênçãos e pelas bênçãos de tecnologia que nos possibilita participar desse treinamento. E ajude-nos a fazer as coisas como Ele faria no nosso dia a dia e aplicar essas coisas em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Olivia. Irmãos e irmãs, como sabem, o Senhor tem um lugar especial em seu coração para a nova geração. Ele inspirou seu profeta, o presidente Russell Nelson, para falar diretamente a eles por várias vezes nos últimos anos, convidando-os a participar da coligação de Israel e também do trabalho de salvação e exaltação. Vamos começar nosso debate ouvindo algumas dessas mensagens para as crianças e os jovens. Meus queridos jovens, esses são realmente os últimos dias. O Senhor está apressando sua obra para coligar Israel. E a coligação é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje em dia. Nada se compara em grandeza. Nada se compara em importância. Nada se compara em majestade. E se vocês escolherem, se desejarem, podem ser parte essencial dela. Por isso estou convidando todas as moças e todos os rapazes entre 12 e 18 anos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a se juntarem ao exército de jovens do Senhor a fim de ajudarem na coligação de Israel. No ano passado, convidei os jovens da igreja para fazer parte da maior causa da terra, entrar por o exército do Senhor e ajudar a coligar Israel. E crianças, faço o mesmo convite a vocês. Meus jovens amigos, vocês são a juventude da promessa. Vocês têm um destino divino. Seu futuro é brilhante e se torna mais brilhante a cada dia. Tenho total confiança em vocês. E eu prometo que se vocês orarem a respeito de ajudar a coligar Israel, o Senhor vai inspirá-los. Ele os conduzirá para pessoas que estão dispostas a deixar que Deus prevaleça na vida delas, as quais vocês estão especialmente preparadas para ajudar. Ele os fortalecerá para enfrentarem seus próprios desafios e encherem sua vida de alegria. Agora, talvez vocês pensem, por serem jovens, não podem fazer coisas importantes. Talvez pensem que o trabalho do Pai Celestial é só para os adultos. Mas quero que saibam que o Pai Celestial vê as coisas de maneira diferente do que vemos. O Senhor pode usar cada um de vocês para fazer seu trabalho importante e maravilhoso. Muitos de vocês já estão fazendo boas coisas para ajudar a coligar Israel. Continuem fazendo essas coisas. Se ainda não fazem parte desta grande causa, comecem hoje. Amo vocês e oro por vocês. Testifico que o Senhor os conhece pelo nome e sabe quem vocês podem se tornar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Elder Cook, o que gostaria de compartilhar com os pais e líderes sobre as palavras do profeta para a nova geração? Esses convites são poderosos. Acho que eles demonstram a grande confiança que Jesus Cristo tem por esta geração de crianças e jovens.
É muito oportuna a apresentação do programa Crianças e Jovens nesta época em que o Senhor está convidando os jovens a se envolverem cada vez mais na coligação de Israel e no trabalho de salvação e exaltação. Agora, alguns jovens podem estar pensando, coligar Israel? Trabalho de salvação e exaltação? Isso parece um pouquinho complicado. Presidente Ballard, o que você diria para ajudá-los a aceitarem esse desafio? O presidente Nelson disse que sempre que vocês fazem alguma coisa para ajudar alguém, nos dois lados do véu, a fazer os convênios fundamentais com Deus, a receber as ordenanças essenciais de batismo e do templo, vocês estão ajudando na coligação de Israel. Acredito que o programa Crianças e Jovens fornece muitas oportunidades de fazer exatamente isso. Por meio do aprendizado do Evangelho, serviço a atividades e desenvolvimento pessoal, as crianças e os jovens ajudam a si mesmos e a outras pessoas a dar esses passos em direção a fazer e cumprir convênios. Estão participando da coligação de Israel. E como pais e líderes deles, vocês estão desempenhando um papel vital, mesmo em meio a uma pandemia mundial. Vocês ensinaram o Evangelho em seu lar e, por meio da tecnologia, encontraram maneiras inspiradas de ajudar as crianças e os jovens a participar de atividades e serviços virtuais ou socialmente distantes. E ministraram às crianças e aos jovens, inspirando-os a estabelecer metas para crescerem e se tornarem mais semelhantes a Cristo durante esse período singular. Sabemos que isso nem sempre é fácil e muitos de vocês ainda têm dúvidas. Hoje esperamos dar uma pequena ajuda, especialmente gostaríamos de mostrar como o programa Crianças e Jovens pode ser um recurso para ajudar a nova geração a conectar-se ao Salvador. Para começar, compilamos alguns vídeos breves, como lembrete dos princípios básicos do programa Crianças e Jovens. O programa Crianças e Jovens de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é empolgante e inigualável. Ele os convida a participar plenamente do trabalho de salvação e exaltação. Vamos começar dando uma visão do programa, que é fortalecer a fé da nova geração de Jesus Cristo e ajudar todas as crianças, todos os jovens e as famílias a trilhar o caminho do convênio ao enfrentarem as dificuldades da vida. Posso compartilhar uma escritura que vai ajudar? É uma escritura que dá uma ideia de como era o Salvador quando tinha a idade de vocês. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Esse programa visa ajudá-los a se tornarem mais semelhantes ao Salvador em 4 áreas: espiritual, social, física e intelectual. E ao prosseguirem nesse caminho, peço que não se concentrem tanto nas tarefas que estão concluindo, mas seu objetivo a longo prazo é a pessoa na qual vocês estão se tornando. A diferença significativa entre os programas antigos e o atual é que vocês terão a oportunidade, por meio de revelação pessoal, de decidir o que precisam fazer em sua vida para seguir melhor ao Salvador. Agora, vamos analisar como o crescimento espiritual, social, físico e intelectual é nutrido pelo aprendizado do Evangelho, do serviço, das atividades e do desenvolvimento pessoal. Cada uma dessas coisas tem o objetivo de ajudar as crianças e os jovens a fortalecer sua fé em Jesus Cristo. A primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos, as autoridades gerais e os líderes gerais pedem que vocês ajudem as crianças e os jovens a trazer o Evangelho do intelecto
para o coração. Esse é um excelente resumo. Acho que está claro que nosso enfoque central nesse programa, assim como em tudo o que fazemos, é edificar a fé em Jesus Cristo e nos tornar mais semelhantes a Ele. Sim, e adoro a parte sobre a revelação pessoal, que é uma das principais diferenças deste programa para nos ajudar a fazer isso. Se pudermos ajudar nossas crianças e nossos jovens a buscarem a ajuda de Deus, eles terão a orientação de que precisam para progredirem por toda a vida. E ao buscarmos a ajuda de Deus, como pais e líderes, saberemos como adaptar esse programa à capacidade e às circunstâncias de cada pessoa. Agora, o restante dessa transmissão incluirá 4 segmentos que serão conduzidos pelos presidentes das organizações gerais. Cada um deles voltando para os pais, os líderes da primária, os líderes adultos dos jovens e as presidências de quórums e de classe. Esses segmentos também estão disponíveis separadamente para que possam usá-los em treinamento, conselhos ou outras reuniões. Depois que cada público for abordado, o presidente Ballard e eu faremos as considerações finais. Começaremos pelos pais. E essa conversa será conduzida pela presidente Jean B. Brigham, presidente-geral da Sociedade de Socorro, e pelo presidente Mark L. Pace, presidente-geral da Escola Dominical. Esse programa veio no tempo certo, junto com o Vem e Segue-me da Igreja. O Senhor sabe qual é o programa perfeito para a família e como ajudar nossos filhos a mergulhar no Evangelho. Tenho pensado em como ajudar meus filhos a fortalecer o testemunho deles e senti que isso era uma resposta. Uma das coisas que eu gosto de fazer como família é podermos ajudar coisas que podemos melhorar. Então, cada um de nós tem qualidades, cada um tem um jeito de contribuir. O que eu gosto mais nesse programa é que você unifica o lar com a igreja e com um seminário. Os jovens e as crianças precisam muito do apoio dos pais. Temos que incentivar ao ensinar a importância disso. Quando os jovens começam a ver a confiança que os líderes depositam neles, eles vão ter vontade de fazer mais coisas e poderão mostrar que o Pai Celestial os ama e se preocupa com eles. As crianças estão aprendendo a perguntar? Sabem como o Espírito fala com elas? Esperamos que seja um crescimento contínuo, uma experiência após a outra. Esse é o padrão divino, esse é o padrão celestial de aprendizado e foi criado para ajudar você a saber como isso funciona. Você quer que seus filhos desenvolvam seus talentos e tentem coisas novas para descobrir os talentos que têm. Também quer que eles sigam a orientação do Espírito Santo. É assim que aprendemos sobre nós mesmos e nossa identidade divina, ou quem realmente somos, ouvindo o Espírito Santo e agindo de acordo com a inspiração que Ele nos dá. Agora, algumas palavras aos pais. Seu papel é essencial. Desenvolva um forte relacionamento com seus filhos pequenos e adolescentes, por favor. Os líderes da igreja podem ajudar, mas os filhos são seus. Ninguém conseguirá exercer maior influência no sucesso deles do que vocês. Deem a eles amor, incentivo e conselhos. Pais, como vocês viram nesse vídeo, vocês são fundamentais para ajudar seus filhos e jovens a edificarem a fé em Jesus Cristo e se tornarem mais semelhantes a Ele. Como mãe, eu sou grata pelo Senhor ter inspirado programas centralizados no lar como crianças e jovens. Concordo, presidente Bingham. À medida que as coisas começam a voltar ao normal em algumas partes do mundo, esperamos que seus esforços centralizados no lar continuem. As experiências de seus filhos com o Evangelho no lar vão prepará-los melhor do que qualquer outra coisa para o futuro.
Hoje queremos compartilhar algumas ideias e recursos que podem ajudá-los a ajudar seus filhos a seguir Jesus Cristo. É claro, são apenas sugestões. Vocês conhecem melhor seus filhos e juntos vocês e seus filhos podem receber revelação sobre as coisas que mais precisam. Agora, o trabalho de ajudar os filhos a seguir o Salvador faz parte de todos os aspectos da vida. O programa Criança e Jovens nos ajuda a enfocar algumas áreas como, por exemplo, aprendizado do Evangelho, serviço, atividades e desenvolvimento. Para começar, vamos falar sobre o aprendizado do Evangelho. Acho que o último ano e meio nos mostrou como pode ser poderoso o aprendizado do Evangelho centralizado no lar e o quanto isso pode ser desafiador. Aqui estão algumas ideias de coisas que vocês podem fazer agora. Continuem reunindo a família para estudar o Evangelho. As Escrituras devem ser seu principal recurso. O Vem Segue-me pode ajudar a tirar o máximo proveito de seu estudo das Escrituras e outros recursos, como a revista da Igreja, o aplicativo Ver o Evangelho e outros, como o Evangelho para Crianças. Muitos de vocês já estão estudando o Evangelho em família. Continuem, mesmo quando parecer que ninguém está ouvindo ou quando as crianças reclamarem ou discutirem e parecer mais uma zona de guerra do que um lugar de paz, continuem. Seus filhos estão ouvindo e observando, e a paz e as bênçãos virão. O principal é que vocês continuem tentando. A leitura diária das Escrituras com seus filhos nem sempre foi fácil, e às vezes perguntávamos se valia a pena. Mas anos mais tarde ficou claro que aquilo realmente fez a diferença. Uma de nossas filhas foi convidada a falar na conferência de Estado antes de ir para a missão. E eu fiquei surpresa quando ela disse: "Aprendi o Evangelho no nosso estudo diário das Escrituras." Posso ter agido com menos entusiasmo às vezes, mas aqueles breves momentos e troca de ideias me ensinaram os princípios do Evangelho e me deram uma base para fazer escolhas corretas. Além disso, o aprendizado do Evangelho nem sempre precisa ser uma lição formal e disciplinada. A vida cotidiana oferece muitas oportunidades para momentos de ensino informal. Quer que seja um leite derramado, um ato de bondade, ajude seus filhos a aplicar a expiação do Salvador e o Evangelho nas coisas que acontecem em casa, na escola, no trabalho ou em outras atividades. Eles também encontrarão resposta para as perguntas da vida e grande força no estudo individual da Palavra de Deus, especialmente ao lerem o livro de Mórmon. Ajude-os a fazerem disso uma prioridade na vida deles. E, por fim, apoiem seus filhos a frequentar as aulas da igreja, incluindo o seminário, e cumprir chamados na igreja. Alguns terão a oportunidade de servir na presidência de uma classe ou quórum. Se o fizerem, ajudem-os a conhecer os diversos recursos disponíveis no site Crianças e Jovens e no aplicativo Biblioteca do Evangelho. Próximos serviços e atividades. Às vezes pensamos que serviço e atividades como algo que só acontece na igreja, mas atividades mais impactantes geralmente ocorrem dentro da família. Não esperem que sua aula planeje algo. Você sabe. E as atividades familiares não precisam ser em grande escala ou muito elaboradas. O importante é que vocês estejam edificando um relacionamento forte entre vocês e com o Salvador. Pense na possibilidade de envolver seus filhos no processo de planejamento. Se precisarem de ideias, vocês podem encontrar algumas no site Crianças e Jovens e algumas áreas no site justserve.org ou no aplicativo JustServe. Aqui está um exemplo disso. Ouvimos falar de um jovem cujo aniversário estava chegando. Em vez de uma festa de aniversário, ele quis convidar seus amigos para um projeto de serviço. Seus pais o ajudaram a encontrar o projeto certo no site JustServe. No dia da festa, aquele jovem, seus amigos e a família se divertiram muito montando kits de higiene e comendo pizza. O aspecto final do programa Crianças e Jovens é o desenvolvimento pessoal. Com base em Lucas capítulo 2, versículo 52, jovens e crianças estabelecem metas para crescerem espiritual, física, social e intelectualmente como o Salvador fez. Mas também é importante lembrar que o desenvolvimento pessoal é muito mais do que apenas os jovens e crianças estabelecerem metas a fim de cumprir um requisito. Trata-se do processo pelo qual eles buscam a revelação e se esforçam para se tornarem mais semelhantes ao Salvador em todos os aspectos da vida. A revelação é chave para esse processo de crescimento. O presidente Nelson disse: "Prometo que se você, com sinceridade e persistência, fizer o trabalho espiritual necessário para desenvolver a habilidade
fundamental espiritual de aprender a ouvir o sussurro do Espírito, terá toda a orientação que precisará na vida. Incentivo vocês, pais, a ajudarem seus filhos a reconhecer as maneiras próprias pelas quais o Espírito Santo fala a eles. Na maioria das vezes, a revelação vem através de pensamentos inspiradores que nos chegam à mente e sentimentos de paz que nos chegam ao coração. As impressões que recebemos podem ser pequenas, mas é mais provável que ocorra quando fazemos um esforço diário para buscar o Senhor em oração e no estudo das Escrituras. Percebi que as expressões fortes nem sempre vêm antes de tomar uma decisão, muitas vezes depois. Às vezes, o Senhor espera que primeiro hajamos com fé e depois Ele confirma a nossa decisão. Eu encorajaria meus filhos a agirem e seguirem em frente. A habilidade crucial de ver o Espírito os ajudará a ter confiança que estão se tornando quem o Senhor deseja. Essa confiança só pode vir se esses forem os objetivos de seus filhos e não os seus objetivos. Seus filhos precisarão de ajuda e apoio, mas permitam que tenham o arbítrio para melhorar, aprender e crescer da maneira como eles acharem melhor. Quando é algo que eles escolheram, eles ficam mais motivados para fazer isso. Então apoie e fortaleça-os. Vamos assistir um breve vídeo mostrando como as famílias estão trabalhando juntas. As pessoas estão muito ocupadas. É uma transição difícil até chegarmos ao ponto de podermos dizer, certo, o que temos a fazer e como fazer o que isso aconteça. O que precisamos fazer, mas quando descobrimos isso, é bem mais simples do que melhor, do que imaginamos. Sempre que vamos fazer algo, a primeira coisa que fazemos é orar para saber o que Deus quer que mudemos como família. Quando tive uma oração no meu coração a respeito do que eu podia fazer, perguntei e recebi uma impressão, literalmente a visão em minha mente de que daria certo. Então, eu diria para ter sempre uma oração no coração, procurar e buscar e depois levar ao Senhor e ver qual revelação pessoal vem a nós e a nossa família. Porque é um meio para que todos realizem esse programa. Vai ser um pouco diferente para cada um, mas tudo bem, porque todos estamos tentando voltar à presença de Cristo. Como pais, precisamos apoiá-los totalmente. Talvez seja o melhor momento para eu despertar e fazer isso por ela, para que ela esteja ciente de que está fazendo e que não está sozinha, porque ela tem um pai que está sempre apoiando. Para mim, é importante ouvir e reunir-se regularmente. Tentar lembrar o que é importante para elas e o que elas querem melhorar para me ajudar a focalizar em que perguntas eu devo fazer. E estamos aprendendo a ouvi-las. Passamos a conhecê-las e a saber como elas aprendem e crescem, o que elas precisam e o que as motiva. Então, essa nova iniciativa está ensinando as crianças a agirem por si mesmas e, de modo proativo, buscar o que é importante para elas e para o Pai Celestial. Estamos tentando ajudar nossos filhos a se tornarem mais autossuficientes, mais conectados ao Senhor, para que possam tomar as decisões certas na vida. Esse vídeo mostrou ótimas ideias. Presidente Bingham, que outras ideias podemos dar aos pais? Bem, pode ser útil reunirem-se com cada um de seus filhos e discutirem como eles desejam crescer e quais metas desejam alcançar. Para alguns, o objetivo pode ser continuar ou melhorar algo que já estão fazendo. Isso é bom. Muitas crianças e jovens já estão trabalhando em coisas maravilhosas. Apenas ajude-nos a reconhecer e envolver o Senhor nesse processo de crescimento. Agora, seus filhos podem precisar de um pouco de orientação para estabelecer metas específicas e alcançáveis. Vocês podem precisar ajudá-los a fazer um plano. Seus filhos terão bem mais probabilidade de ter sucesso se escreverem suas metas. Os manuais ou o aplicativo Viver o Evangelho podem ajudar. Ouvi um pai no vídeo dizer que a família acompanha o progresso um dos outros. Essa é uma ótima maneira de apoiar seus filhos e seus objetivos. Isso proporcionará a prestação de contas e os ajudará a saber que estão prontos para ajudar. Algumas famílias também estabelecem metas para trabalhar em conjunto. Que maneira divertida de trabalhar. Concluindo, queremos estender nosso agradecimento a todos vocês, pais maravilhosos. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. Esperamos que essas ideias sejam úteis para você e seus filhos a seguirem juntos o Salvador. Obrigada de novo. Que o Senhor continue a abençoá-los. Em nosso próximo segmento, a presidente Camila Johnson, presidente geral da primária, conduzirá uma discussão semelhante para os líderes da primária.
amo o Salvador porque Ele me ama. Quando estou brava ou triste, Ele me ajuda a me sentir melhor. Ele ama cada um de nós e mesmo que sejamos diferentes. Se eu visse Jesus, a primeira coisa que eu faria é dizer obrigada por todas as coisas maravilhosas que o Senhor nos deu. Ele sacrificou a si mesmo por todos nós. Sinto o amor do Salvador quando tomo o sacramento. O Salvador é muito importante porque Ele me conforta e me faz sentir feliz. Aprendi com Jesus a não ser rude ou mal educada. Quando ouço música, penso sobre Jesus. Sinto-me feliz e aquecida por dentro. Quero seguir Jesus porque Ele é um exemplo perfeito. Mesmo que eu não consiga ver o Salvador, eu sei que Ele é real. Sei que Ele realmente se preocupa com as pessoas. A paz do amor do meu Salvador no lar nos ajuda muito nesses tempos malucos. Se eu soubesse que Jesus viria à minha casa amanhã, eu perguntaria o que ele poderia sentir as marcas dos cravos em suas mãos, porque ele morreu por mim. Olá, líderes da primária. Estou muito feliz por estar com vocês hoje. Creio que vocês têm o melhor chamado na igreja. Existe algo melhor do que estar com essas crianças tão preciosas e capazes? Elas estão tão cheias de esperança e luz e tão ansiosas para aprender e crescer. Vocês foram chamados e designados a ajudar essas crianças maravilhosas a edificar sua fé no Salvador e aprender e a segui-lo. Hoje, ofereço algumas sugestões para ajudá-los a edificar a fé que elas têm em Jesus Cristo e a reconhecer o Espírito. Mas quero lembrá-los que o Senhor convida cada um de vocês a receber revelação pessoal sobre como podem servir em seu chamado na primária. Espero que vocês escutem essas impressões hoje. Ao segui-las e se aconselharem juntos com os líderes e professores, o Senhor os guiará de modo a atender às necessidades das crianças a quem vocês servem. Irmãos e irmãs, o programa Crianças e Jovens leva nossos filhos ao céu. As crianças e os jovens são convidados a se envolver como o céu e a buscar revelação pessoal sobre como podem se tornar mais semelhantes ao Salvador. O Senhor confia neles para fazer isso. Esse programa inspirado incentiva crianças e jovens a envolver o Senhor em seus esforços cotidianos, sejam eles espirituais, sociais, físicos ou intelectuais. Nosso trabalho é apoiá-los por meio do aprendizado, serviço e atividades do Evangelho e desenvolvimento pessoal. Portanto, vamos falar sobre cada um desses elementos do Criança e Jovens e qual o papel que vocês, líderes da primária, desempenham. Começando pelo aprendizado do Evangelho. As experiências positivas que as crianças têm ao aprender sobre o Salvador nas aulas de domingo e no tempo de cantar podem ajudá-los para o resto da vida. Professores, estamos muito gratos por seus esforços. E o aprendizado do Evangelho não acontece apenas aos domingos. No último ano ou mais, as reuniões da primária foram limitadas. Em alguns lugares ainda é o caso. No entanto, sua criatividade e inspiração estão à mostra. Recados, presentes, telefonemas, ligações pelo Zoom, visitas pela janela, cestas básicas e até desfiles fazem parte de sua oferta. Conheço uma presidente da primária que entregou giz na casa de cada criança e as incentivou a fazer um desenho de sua história favorita das Escrituras na calçada. O ano passado nos ensinou que há muitas maneiras de ensinar sobre o Salvador e ministrar às crianças fora de nossas aulas formais de domingo. Ao sairmos da pandemia, esperamos que vocês, líderes da primária, continuem a buscar inspiração e a encontrar maneiras criativas de ajudar as crianças a sentir o amor do Salvador e aprender seu Evangelho. Outra coisa que esperamos que vocês façam é que ajudem essas crianças a aprenderem a reconhecer o Espírito Santo. As crianças sentem a influência dele. Irmãos e irmãs, vocês estão chamando a atenção para isso. Vocês estão ajudando essas crianças a reconhecer as manifestações calorosas e seguras do Espírito. Aprender a receber e reconhecer revelação pessoal é a chave do programa Crianças e Jovens. É a chave para a conversão pessoal de nossas crianças da primária e é a chave para permanecer no caminho do convênio. Essas crianças precisam saber como envolver o céu e reconhecer quando isso está acontecendo.
Quero compartilhar uma experiência que tive em um tempo de cantar na primária apenas algumas semanas. A líder da música estava ensinando o hino às crianças. Em seguida, ela fez uma pausa e testificou para as crianças sobre a verdade citada no hino. A sala foi preenchida com um silêncio reverente enquanto as crianças ponderavam sobre o que ela tinha dito. A presença do Espírito era clara. Em seguida, a líder de música disse: "Consigo sentir o Espírito Santo agora, e vocês podem estar sentindo também." Testemunhei como aquela querida líder ajudou as crianças a reconhecerem que o que elas estavam sentindo era o Espírito Santo lhes testificando a respeito da verdade contida na letra do hino. Irmãos e irmãs, ajudem as crianças a quem vocês servem a sentir e reconhecer o Espírito Santo. O presidente Nelson disse à nova geração: "Vocês podem aprender por si mesmos, agora, na sua idade, como receber revelação pessoal. E nada fará uma diferença tão grande na sua vida quanto isso." Eu sei que isso é verdade. Nada fará uma diferença. Ajudem as crianças a desenvolverem essa habilidade e elas poderão receber a ajuda do céu ao se esforçarem para fazer as escolhas que as mantenham no caminho do convênio. Outra maneira pela qual as líderes da primária podem ajudar as crianças a chegarem a Jesus Cristo é por meio do serviço de atividades. Temos um breve vídeo que demonstra isso. Temos atividades de novo programa todos os meses. Estamos fazendo o pão para o sacramento. Isso é importante para mim porque ele representa o corpo de Jesus Cristo. Estamos tendo uma atividade da primária. Eles estão tentando fazer exercícios. Temos atividades sociais, intelectuais e físicos. Também aprendemos mais sobre Jesus Cristo. A irmã do Jazz vai mostrar como fazer um cartaz bem grande chamado de quadro de visualização. Como respeito à minha meta alimentar, como eu fico mais saudável. Fico mais saudável. Quero aprender mais sobre a história de minha família. Misturar balões e memorizarmos as regras de fé. Isso me deixa. Estamos fazendo jogo de perguntas sobre as regras de fé. Adorei ouvir a menininha dizer: "Isso me deixa feliz e mais próxima do Pai Celestial de Jesus Cristo." É maravilhoso ver como as crianças estão desenvolvendo juntas a sua fé por meio de serviços e atividades. Líderes de atividades, espero que nunca duvidem da importância do seu chamado. O serviço e as atividades fornecem oportunidades essenciais para as crianças edificarem relacionamento e sentirem o Espírito. Onde for seguro e autorizado, comecem a realizar atividades presenciais pelo menos uma vez por mês. Se for possível fazê-las com mais frequência, melhor ainda. Se ainda não for seguro encontrarem-se pessoalmente, pense em atividades que vocês possam fazer com as crianças virtualmente ou que elas possam realizar individualmente em casa. Procurem maneiras de mantê-las servindo e aprendendo. Ministrem. Isso mostrará às crianças que vocês as amam e as apoiam. Também sugiro que descubram como as crianças e os pais delas, quais atividades vão beneficiá-las. Se precisar de mais ideias, o site Crianças e Jovens é um recurso maravilhoso. A terceira forma de os líderes da primária apoiarem as crianças é por meio do desenvolvimento pessoal. No ano em que uma criança fizer 8 anos, incentive-a em espírito de oração, com a ajuda do Espírito, a estabelecer e trabalhar em metas nas 4 áreas de aprendizado. Isso acontecerá principalmente no lar, mas seu papel como líder ainda é muito importante. Além de encorajar metas, vocês podem apoiar o crescimento de cada criança em todas as aulas, tempo de cantar e atividades, e em todas as outras partes da vida delas. Aqui estão algumas maneiras de ajudar. Procurem oportunidades de ressaltar como crianças estão se tornando mais semelhantes a Jesus Cristo, espiritual, intelectual, física e socialmente. Encontrem maneiras de incentivá-las a trabalhar em seus objetivos. Isso não significa que vocês devam acompanhar de perto as metas pessoais delas, mas pode incentivar o esforço e o progresso. Ofereçam apoio conforme necessário. Vocês também podem definir uma meta de grupo ou classe.
Conheçam e amem cada criança individualmente. Conversem com elas e seus pais sobre as maneiras pelas quais vocês podem ajudá-las em seu desenvolvimento. Irmãos e irmãs, por favor, deem atenção especial a quem não tem apoio em casa. Líderes da primária, somos muito gratos por tudo que vocês fazem para servir as crianças da igreja. Sabemos que vocês são guiados pelo Senhor ao se empenharem para ajudar essas crianças a seguirem o caminho do convênio e a se achegarem ao Salvador. Esperamos que vocês ajudem em espírito de oração as crianças para as quais vocês foram chamadas a ministrar, a usar o programa Crianças e Jovens e a convidar o Espírito na vida delas. Essa é a sua ferramenta para realizar a obra de salvação e exaltação. Que o Senhor as abençoe em seus esforços. A seguir, a presidente Bonnie Corden, nossa presidente-geral das moças, e o presidente Stephen Lund, presidente-geral dos rapazes, compartilharão algumas ideias para os líderes adultos dos jovens. A nossos maravilhosos líderes e professores de crianças e jovens, precisamos deixar que os homens liderem. Precisamos, especialmente que nos quórums e presidências. A presidência do sacerdócio será delegada a eles. E eles vão aprender a receber a revelação ao liderar na classe ou quórum. Como sabem, o presidente Nelson diz: deixem que os jovens liderem. Líderes, esperamos que vocês aconselhem, orientem e apoiem os jovens neste trabalho. Com certeza, meu papel como presidente das moças é dar a elas a oportunidade de liderar. Estamos ali para dar apoio e deixá-las crescer e florescer de modo que elas precisam. Líderes da primária, das moças e dos rapazes, o apoio de vocês é fundamental. Alguns jovens e crianças podem não ter o apoio direto dos pais e da família. Eles vão precisar mais ajuda e atenção que os líderes da igreja podem dar. Líderes, todos os pais amam seus filhos e querem o melhor para eles. Conversem com eles e perguntem a respeito de suas esperanças e de sonhos em relação a seus filhos e como vocês podem ajudá-los. Quando os jovens começam a ver a confiança que os líderes depositam neles, eles vão ter vontade de fazer mais coisas e poderão mostrar que o Pai Celestial os ama e se preocupa com eles. Pais e jovens, líderes dos jovens, por favor, ajudem nossos jovens. Por favor, conectem-nos com o céu. Ajudem-nos, incentivem-nos a seguir e manter as coisas que eles devem fazer. Incentivem e ajudem, mas deixem que eles liderem. Temos muita gratidão pela oportunidade de falar hoje a vocês, líderes adultos dos jovens. Isso inclui as presidências das moças, bispados, consultores e especialistas, bem como líderes destaca. Vocês podem sentir a urgência que há em torno deste trabalho? Cada vez que eu ouço o profeta e os apóstolos falando sobre a nova geração, tenho uma sensação de otimismo e entusiasmo. Vejam, por exemplo, essas palavras do presidente Nelson. Meus queridos jovens, vocês estão entre os melhores que o Senhor já enviou a este mundo. Vocês têm a capacidade de ser mais inteligentes e sábios e exercer uma influência maior no mundo do que qualquer outra geração anterior. Ele não disse que nossos jovens são mais inteligentes e sábios e exercem uma influência maior do que a qualquer geração anterior, mas eles têm a capacidade de sê-lo. Então, como os ajudamos a alcançar seu potencial? Como fortalecemos sua fé no Senhor Jesus Cristo? Esse é o chamado sagrado que temos como seus líderes e consultores adultos. Muitas coisas foram confiadas aos líderes mais jovens da igreja, às presidências de classes e de quórum. Eles não são apenas os futuros líderes da igreja, eles são os líderes agora. Nossos profetas e apóstolos sabem que eles podem fazer isso. Salvador sabe que eles podem fazer isso. E sabemos que eles podem fazer isso porque eles têm vocês para orientá-los e segui-los. Portanto, queremos começar abordando sua responsabilidade de apoiar as presidências de classe e de quórum. Reservaremos a maioria
maioria dos detalhes sobre o programa Crianças e Jovens para o nosso debate com essas presidências e esperamos que vocês prestem atenção quando chegar na hora. Mas sua tarefa não é ajudar o programa a ter sucesso. Na verdade, sua tarefa é ajudar esses jovens líderes a terem sucesso. Se eles tiverem sucesso, o programa também terá sucesso. E você também terá sucesso. Como líderes adultas, você deve se focalizar no Salvador e uma das maneiras de fazer isso é serem mentores e prepararem as presidências de quórum ou de classe. Vocês já pensaram nesses jovens como um recurso para ajudar os jovens, seus colegas, a se chegarem a Cristo? Eles são capazes, estão ansiosos para se envolver nesse trabalho. Eles são chamados e designados para liderar por revelação. O Senhor confia neles e nós também. Em outras palavras, precisamos deixar as presidências liderarem, mesmo que pareça mais fácil para você planejar, tomar as decisões ou até mesmo realizar coisas por eles. Algumas vezes parece mais fácil simplesmente pedir às presidências que tragam os lanches enquanto você cuida da logística, mas não foi para isso que o Senhor chamou esses jovens líderes. Frequentemente temos programas dirigidos por adultos com envolvimento de jovens. Com essa mudança cultural, esperamos ter um programa liderado por jovens com bastante apoio de adultos. Agora é o momento perfeito para deixá-los aprender, quando estão cercados por pais e líderes que podem ajudá-los a suceder. Cada habilidade que aprendemos os abençoará e abençoará a obra agora e o reino do Senhor por muitos anos. Então, em vez de dizer, deixem os jovens liderarem, poderíamos dizer, ensine os jovens a liderar. Não assumimos o lugar deles. Eles são os líderes de um quórum ou classe, mas também não nos desligamos ou os deixamos desamparados e despreparados. Lembre-se de que esses jovens podem não ter tido muitas oportunidades de liderança no passado. Tornem sua prioridade ensinar os jovens como liderar e também ajudá-los. Vamos assistir a um breve vídeo que ilustra o que nós temos falado. Reconhecemos nesses jovens diáconos o potencial falado pelo presidente Nelson. Mas também reconhecemos que eles não têm nenhuma experiência. Eles nunca lideraram. E assim nós propusemos a ensiná-los a liderar e realmente elevá-los em alguns lugares ou situações chaves, como a reunião da presidência, a reunião do quórum e o tipo de planejamento e de realização de atividades. Nós simplesmente os chamamos lado a lado e conversamos com eles. Ei, nós estamos aqui para ajudá-lo. Você tem as chaves, este é o seu quórum e estamos 100% ao seu lado. Se você tiver alguma dúvida durante a reunião, olhe para nós o apoiaremos. Nós não vamos tomar decisões. Você pode considerar a realização de uma reunião desta maneira. Essas são algumas ideias para levar em consideração. Nós indicamos a eles lugares de recursos que estão disponíveis para eles. Demoramos alguns meses e, como eu disse, tivemos alguns solavancos e contratempos pelo caminho, mas alguns meses depois éramos apenas líderes de torcida. Estávamos presentes para oferecer um pouco de orientação. Eles estavam fazendo de tudo. Eles estavam planejando as atividades. Eles estavam fazendo o que era necessário, de acordo com o chamado de cada um deles. Obviamente, temos muito para aprender. Eles só precisam de um pouco de orientação e oportunidades. Aqui estão algumas coisas que vocês podem fazer agora para ajudar suas presidências de quórum de classe. Primeiro, ajudem-nos a compreender que nosso Salvador Jesus Cristo é o ponto central de tudo que fazemos. Como discípulos de Cristo, podemos ajudar aqueles a quem servimos a se aproximarem a Cristo, fortalecendo sua fé e progredirem no caminho rumo à vida eterna. Ajudem-nos a nunca perder de vista esse propósito. Em seguida, convidem-nos a conhecer as pessoas a quem servem, a orar por eles, ministrar, ensiná-los a buscar revelação do Espírito Santo e a confiar nela ao se aconselharem e apoiarem enquanto agem de acordo com essas revelações. Preparem-nos para dirigir e liderar as reuniões de presidência, aulas dominicais e atividades. Reúnam-se com eles com antecedência e ensinem-nos a fazer essas coisas. Existem recursos em Decide de crianças e jovens que podem ajudá-los a ensinar e a liderar, incluindo aulas de liderança e um exemplo de agenda e documentos de planejamento.
Também é útil dar-lhes lembretes regulares sobre as responsabilidades futuras, incentivar a delegação e oferecer ajuda. Um simples telefonema ou mensagem de texto pode ser muito útil. Ajude-nos a ter experiências de sucesso como líderes. E, finalmente, elogiem-nos pelas coisas boas que fazem. Sejam específicos. Isso os ajudará a se sentirem valorizados e os incentivará a continuar tentando. É tão inspirador ver nossos jovens aproveitarem a oportunidade de liderar. Recentemente ouvi um membro de presidência que se referia às moças de sua classe como minhas meninas. Ela reconhecia sua responsabilidade como líder e amava e cuidava delas. Gostei muito disso. Ouvi uma história semelhante sobre um jovem líder do quórum que passou de carro por um rapaz de seu quórum que estava andando na rua. Ele se lembrou do que havia falado em suas reuniões de presidência em seu quórum e decidiu que iria parar e conversar com ele, em vez de deixá-lo apenas passar. Acabou sendo, disse ele, uma conversa importante. Essas pequenas coisas podem acontecer quando ajudamos os jovens a sentir o espírito de seu chamado. À medida que vocês cumprem esse chamado importante de mentor das presidências do quórum e classes, esperamos que vejam o programa Crianças e Jovens como uma ferramenta útil. Vamos dar algumas ideias rápidas para ajudar os jovens a participarem, mas compartilharemos mais detalhes sobre o programa de quando falarmos das presidências de quórum e de classe. Como lembrete, esse programa é uma combinação de aprendizado do Evangelho, serviço e atividades e desenvolvimento pessoal. O aprendizado do Evangelho inclui instruções e reuniões de domingo. Ele incentiva os jovens a fazer designações de ensino durante as reuniões de presidência. Frequentemente, as aulas serão ministradas por um líder adulto, um jovem juntos. Mas isso dependerá das necessidades da classe e do quórum. E não se esqueçam de incentivar o seminário. O serviço e as atividades podem dar aos jovens um sentimento de inclusão com outros seguidores de Cristo e oferecer oportunidades de aprender habilidades, sentir o Espírito e divertir-se. Ensinem as presidências a planejar e implementar atividades com base nas necessidades dos jovens. Incentive-nos a pensar nas atividades e no serviço nas 4 áreas que aprendemos em Lucas 5:52. Isso os ajudará a realizar grande obra ensinada pelo profeta. Existem recursos de planejamento de atividades disponíveis no site Crianças e Jovens em recursos de presidência também. Quando eles estiverem realizando e planejando suas reuniões, seja uma fonte de apoio para auxiliar e prover orientação, mas deixem que eles tomem decisões. E o desenvolvimento pessoal é um convite para que os jovens cresçam como o Salvador cresceu, espiritual, intelectual, física e socialmente. Procurem e aconselhem-se com os pais sobre as necessidades de seus filhos e como vocês podem oferecer apoio. Essa é uma boa maneira de conhecê-los e mostrar seu amor. Embora não seja seu trabalho monitorar metas, e algumas metas sejam bem pessoais, vocês devem ser um líder de torcida e apoio constante. Pergunte-lhes quais são os seus objetivos, o que eles têm nos quais vocês podem ajudar. Vocês podem fazer uma diferença real na vida deles, à medida que eles desenvolvam confiança e atinjam novas atividades. Adorei essa ideia. Lembrem-se de que as aulas, as atividades e as metas não são o objetivo. São somente ferramentas para nos ajudar a alcançar nosso verdadeiro objetivo: desenvolver fé no Senhor Jesus Cristo e nos tornarmos mais semelhantes a eles. As presidências de quórum e classe, com teu apoio e orientação, serão bem-sucedidas na obra do Senhor. Somos gratos por vocês, líderes adultos, e por todos os seus esforços em apoiar e amar os jovens da igreja. Todos esses esforços fazem parte de uma grande obra: ajudar os jovens a se achegarem ao Senhor e a continuarem progredindo no caminho do convênio. Agora é a hora de falar às presidências de quórum e de classes. Esperamos que vocês, com seus líderes e consultores, permaneçam conosco durante essa parte da transmissão. Muito bem, vamos começar. Se estão se perguntando como podem ajudar a coligar Israel, permitam-me sugerir 4 maneiras. 1. Viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. 2. Servir os necessitados. 3. Convidar alguém a receber o Evangelho. E 4. Ajudar a unir as famílias para a eternidade.
Sinto que, como presidência de classe, estamos tentando cuidar das moças, ajudar a trazer o Espírito para a vida delas e ajudar com coisas pelas quais já passamos. Sinto que minha responsabilidade é ser capaz de orar por eles, porque como líder devo ser capaz de identificar as necessidades e desejos daqueles a quem sirvo. Tenho que certificar-me de que os programas e atividades sejam organizados e que façamos o melhor proveito deles. Sou responsável por informar as meninas agora o que vai acontecer nessa semana ou na próxima semana. Se alguém está passando por algo realmente difícil ou simplesmente não tem mais vontade de vir à igreja, eu posso falar com elas e podemos trabalhar para resolver isso. Sinto-me que se estivéssemos todos, unidas, nós nos preocupamos com todas as moças e pensamos no que poderíamos fazer por cada uma delas. Posso dizer que em nosso quórum somos porque eu gosto de conversar muito. E como resultado, conversamos sobre várias coisas. Conversamos sobre como melhorar a natureza, o nosso quórum e o que pode nos ajudar a chegar mais cedo para preparar o sacramento. É importante me certificar de que faço parte do quórum, planejar atividades, estar presente com outros rapazes, estar disponível para eles. Precisa ser os jovens cuidando dessas coisas. Caso contrário, eles não vão crescer de maneira que precisam crescer para conseguir sobreviver espiritualmente. Tenho que admitir, estava ansiosa por essa parte da transmissão. Adoro conversar com vocês, presidências de quórum e classe. Adoro sua energia e sua nova visão das coisas. Vocês realmente são, como disse o profeta, a juventude da promessa. Espero que sintam quão importantes são para o Pai Celestial. Ele ama cada um de vocês e conhece o grande potencial que cada um de vocês de levar as pessoas ao Salvador. É por isso que Ele o chamou para liderar sua classe ao quórum. Estamos muito impressionados com as muitas coisas que estão fazendo. Mesmo assim, às vezes, vocês podem sentir que não sabem bem o que fazer. Ou talvez saibam o que fazer, mas lhes pareça muito difícil. Pode acreditar. A presidente Quórum e eu sabemos o que é receber um chamado que parece difícil demais. Esperamos poder ajudá-los hoje. Vocês foram chamados e designados por alguém que tem as chaves do sacerdócio e serve com a autoridade de Deus. O Senhor tem confiança em vocês. Ele deseja que vocês sejam bem-sucedidos. E ao buscá-lo, Ele lhes dará a revelação pessoal sobre como vocês podem servir em seu chamado. Vocês também têm líderes adultos que estão prontos para ajudar. Eles querem que vocês tenham sucesso. Procurem a ajuda deles. Além disso, a igreja tem muitos recursos no site Crianças e Jovens e nos aplicativos Bibliotecas do Evangelho e Viver o Evangelho, que ensinam as presidências de quórums e classes e para seus chamados. Vamos dar uma olhada nesses recursos. Oi, meu nome... Sou muito grata por você ter escolhido clicar nesse vídeo. Isso provavelmente significa que você faz parte de uma presidência da classe das moças ou presidente do quórum do sacerdócio arônico e quer alguma ajuda para as reuniões. Meu nome é Isabel. Nos próximos 2 minutos, vou lhe dar algumas dicas e ideias sobre como você pode fazer com que suas reuniões de presidência aconteçam sem dificuldades. Vamos lá! Essas reuniões são para planejar como realizar o trabalho de Deus e vocês são os responsáveis por liderar essa grande obra. Vocês vão debater as necessidades dos membros de sua classe ou quórum, planejar atividades e muito mais. Acho que é uma ótima ideia. Pense nisso como um manual de instruções. Este é seu trabalho sendo realizado com reuniões de presidência e este é seu trabalho sem as reuniões. Basicamente, suas atividades e reuniões de domingo e visitas de administração podem acontecer sem uma reunião. Mas elas provavelmente não serão, nem alcançarão o que você esperava. Adorei esse vídeo. Convidamos vocês a se reunirem regularmente como presidência para debaterem as necessidades dos membros do quórum e da classe e planejarem seu trabalho. Se vocês acham que tem muitas coisas a fazer como líderes, lembrem-se de que, na verdade, tem apenas uma coisa a fazer: ajudarem as pessoas de seu quórum ou classe a se achegarem a Cristo e a permanecerem em seu caminho do convênio. Todo o restante, suas reuniões de presidência, suas reuniões de domingo, suas atividades, tudo isso os ajudam a cumprir seu propósito maior de levar pessoas a Salvador. Uma coisa que pode ajudar é observar algumas maneiras pelas quais fazemos isso no programa Crianças e Jovens, por meio da aprendizagem do Evangelho, do serviço e atividades e do desenvolvimento pessoal. Começaremos falando sobre o aprendizado do Evangelho. O aprendizado do Evangelho inclui o estudo pessoal e familiar.
vocês podem ter um impacto significativo no aprendizado do Evangelho em sua família. Isso também inclui reuniões dominicais. E não esqueçam o seminário. Como líder, vocês podem fazer e cumprir na sua classe uma influência muito grande e muitas vezes você pensa, o que eu posso fazer para preencher esse meu chamado? Para começar, vocês devem dirigir e liderar as reuniões do quórum ou de classe do domingo. Cada esboço de Vem e Segue-me para as moças e dos quórums do sacerdócio arônico tem uma sessão chamada Reunir-se em Conselho. Essa parte não se trata apenas de compartilharem as boas novas da semana, mas de se aconselharem como classe sobre como promover a obra de salvação e exaltação ao viver o Evangelho de Jesus Cristo, cuidar dos necessitados, convidar todos a receber o Evangelho e unir as famílias para a eternidade. Quando vocês se reunirem como presidência, planejem quem dará aula nas reuniões de domingo. Pode ser útil ter um líder adulto e um jovem ensinando juntos. Mas baseiem-se nas necessidades e capacidades dos membros de sua classe ou quórum. A coisa mais importante a planejar é ensinar essas aulas e ajudar os membros da sua classe e do quórum a sentir o Espírito e ver como o Evangelho se aplica à vida cotidiana deles. Obviamente, o aprendizado do Evangelho aumenta a fé em Jesus Cristo, mas vocês sabiam que suas atividades semanais também podem fazer isso? Não quero dizer que todas as suas atividades precisam ser lições de Escrituras, mas nunca subestime o poder de se reunirem com outros seguidores de Jesus Cristo para servir alguém em necessidade ou desfrutar das atividades ao ar livre. Liderem o planejamento e a execução de serviços e atividades. Sabemos que vocês sabem como fazer divertido, mas comecem pensando nas necessidades e nos interesses dos seus membros do quórum ou classe. Isso lhes dará melhor oportunidade de servi-los e fortalecê-los. Ideias e inspiração virão quando vocês se voltarem para o Senhor em oração e estudo. Essas atividades são importantes para Ele, porque vocês estão ajudando a coligar seus filhos e filhas. E essa coligação não é reservada apenas para seu quórum ou classe. Vocês podem convidar qualquer pessoa. Vamos ver 2 exemplos de atividades planejados pela presidência de classe e de quórum. Enquanto vocês observam, prestem atenção nas decisões que eles tomaram e como fizeram. Sinto que, como presidente de classe, estamos tentando cuidar das moças, ajudar a trazer o Espírito para a vida delas e ajudá-las com coisas pelas quais já passamos. Cada atividade é uma necessidade e se eles têm ansiedade, nós queremos ajudá-los a encontrar e experimentar, por exemplo, com as nossas vidas. Para fazer rapel, é preciso ter um alicerce firme. Você vê onde essas âncoras foram fincadas na rocha e elas estão presas ali para que quando nos prendemos a elas, estejamos seguros. Para mim, isso representa o alicerce onde devo estar. Isso representa o Salvador. Eu preciso estar ancorado nele. Queremos que vocês se divirtam muito. Quero que vocês pensem em confiança, não apenas em confiar em outras moças ou nos líderes, mas também no Salvador. Estou ansiosa e nervosa. Cada um de nós tem pontos fortes e fracos e o Pai Celestial sabe o que é mais difícil para nós individualmente. E quando vencemos isso, Ele sente orgulho de nós. Vamos dar um passo em direção ao abismo. É muito assustador. É uma parte mais assustadora. Depois fica fácil. Estou orgulhosa de mim mesma. Às vezes o Pai Celestial deseja que a gente dê o primeiro passo, então precisamos confiar em nós mesmos, no Pai Celestial, e que vamos ficar bem. Com Cristo, temos um sentimento de consolo. Pode ser assustador, mas Ele o tem e não vai deixá-la cair, não importa o que aconteça. Foi muito bom vê-las terem sucesso e se sentirem tão bem consigo mesmas e verem que podiam fazer coisas difíceis e alcançar seus objetivos. E ao mesmo tempo superar seus medos, se tornar mais ativos e relacionar isso a Cristo e crescer em muitas áreas diferentes. Hoje estamos em uma competição culinária entre os meninos e as meninas. Estamos preparando sopa de baju e quiabo. Planejamos juntos com as moças e os rapazes.
Eles tiveram uma ideia e estão fazendo tudo por si mesmos. Indo ao mercado e fazendo toda a comida. Tínhamos uma lista de itens que precisávamos e alguns dos jovens foram ao mercado com um dos nossos líderes e nós compramos as coisas que precisávamos para preparar. Nem todos aqui sabem cozinhar, especialmente eu. Estamos todos planejando sair em missão e quando servirmos missão, isso vai nos ajudar a preparar a nossa própria comida. Acho que é uma boa atividade porque ela nos ajuda a convidar outras pessoas a se achegarem a Cristo. Ela também nos ajuda em nos aproximarmos uns aos outros. Estou colocando gengibre, quiabo, cebola e alho para deixá-las deliciosas. Estou limpando a sujeira do gengibre. Estou limpando a parte que não usamos do peixe. Estou limpando a carne. Estou mexendo no banco. Cada pessoa aprende alguma coisa com as atividades. Essas atividades conjuntas nos aproximam como jovens. Podemos planejar atividades e tomar decisões por nós mesmos. Esse programa realmente tem nos ajudado muito. Ele os fortaleceu e os fez estar mais concentrados em suas responsabilidades. Os jovens estão agora ajudando, inclusive auxiliando o trabalho de ministração. Na atividade que estão fazendo hoje, eles querem que seus amigos venham e aprendam sobre o Evangelho restaurado e também a melhorar sua vida. Não tivemos um vencedor, mas todos nos saímos muito bem. Vocês não vão dizer quem venceu? Tenho certeza que as mulheres venceram. As mulheres venceram. Essas foram duas atividades bem diferentes, não foram? Mas vocês notaram alguma semelhança do que os presidentes fizeram? Por exemplo, em ambos os casos, as presidências sabiam algo sobre seus membros que os levou a escolher essas atividades específicas. Acho que também podemos identificar as maneiras pelas quais essas atividades ajudaram os jovens a crescer espiritual, intelectual, física e socialmente. Elas também ajudaram a realizar a obra do Senhor ao mesmo tempo que eram divertidas. Às vezes, a coisa mais difícil é ter ideia. Vocês podem encontrar muitas ideias para atividades e serviços semanais, acampamentos e conferências no aplicativo Viver o Evangelho e no site Children and Youth. .churchofjesuschrist.org. Vamos falar sobre mais algumas coisas pelas quais vocês podem ajudar os membros do quórum ou a classe a chegarem a Cristo. O programa se chama Desenvolvimento Pessoal. Isso significa encontrar maneiras de crescer espiritual, física, social e intelectualmente, tal como o Salvador fez quando tinha a sua idade. Estabeleça metas para melhorar nessas áreas. Vocês estão fazendo isso, estão se esforçando para melhorar na escola, nos esportes e estão tentando aprender. A principal diferença no programa de crianças e jovens é que vocês são convidadas a envolver seu Pai Celestial nesse processo. Ao buscar orientação, o Espírito os guiará, não apenas em como podem melhorar, mas também em como pode fortalecer e abençoar as outras pessoas à medida que crescem. Quando eu peço a Deus, eu sempre sou inspirado a estender a mão a outras pessoas. O que isso significa para vocês como membros do quórum da presidência, seu quórum ou da sua classe? Aqui estão algumas reflexões. Primeiro, ser um líder significa dar um exemplo para o seu quórum ou classe. Portanto, comecem definindo seus próprios objetivos e se esforçam para alcançá-los. Em seguida, conheçam os membros da sua classe ou quórum. Orem por eles. Orem para vê-los como o Pai Celestial os vê. Prestem serviço a eles. Incentive-os em seus objetivos e ofereçam para ajudar. Talvez vocês possam ajudá-los a ter ideias ou planejar alguma coisa que a classe pode fazer como meta. Há muitas maneiras de trabalharem e comemorarem juntos. Lembrem-se de que seu propósito é ajudar as pessoas a chegarem a Cristo. Inspirem os seus membros no seu quórum ou classe a terem o desejo de se tornarem mais semelhantes ao Salvador. Presidência de quórum em classe, somos muito gratos por seu serviço. Vocês serão abençoados ao servir ao próximo em nome do Senhor. Nós os amamos e temos plena confiança em vocês. Agora ouviremos o presidente Ballard e o Elder Cook para expressarem algumas considerações finais. Somos gratos a esses presidentes gerais por seus sábios conselhos. Também somos gratos a todos vocês, especialmente vocês, jovens presidências de quórum e de classe, e por tudo o que fazem para ajudar os jovens e as crianças da igreja a edificar sua fé em Jesus Cristo e seguir seu
seu caminho do convênio. Esperamos que a reunião de hoje tenha fornecido algumas ideias úteis. Nosso desejo hoje é que tenham confiança e apoio em seus esforços de fortalecer a nova geração. Há muitos recursos que podem ajudá-los no site Crianças e Jovens, inclusive respostas para perguntas frequentes sobre o programa Crianças e Jovens, vídeos adicionais para os pais, materiais de treinamento para as presidências de coro e de classes e outros recursos. Creio que falo não só por mim, mas também pelo Elder Cook. Sabemos que esse programa abençoará a vida das crianças e dos jovens que participam dele. Seu propósito, como todos os programas e recursos da Igreja, é nos ajudar a nos aproximar do Salvador, para que voltemos a nosso Pai Celestial e recebamos a vida eterna. Queremos finalizar com um vídeo de motivação e testemunho dos últimos eventos sobre o programa Crianças e Jovens. Depois, Kian, segundo o assistente do Coro dos Sacerdotes, oferecerá a oração de encerramento. Vocês são a Sinfonia do Senhor, vocês são seu batalhão. Esta obra é o seu propósito. É por isso que o Pai Celestial os enviou aqui, neste momento. Ele vai trazer alegria a vocês. Continuem a ser uma luz, continuem a seguir em frente. Ao se aconselharem em famílias, alas e estacas, quando estiverem pensando em suas crianças e em seus jovens, e no programa Crianças e Jovens, sei que o Senhor vai abençoá-los. Ele os ajudará de todas as maneiras necessárias. Esse programa vai ser incrível. Esse vai ser o programa para crianças e jovens mais sensacional que já tivemos na igreja. Se seguirmos essas sugestões, nossos jovens, nossas crianças, nosso lar, nossos pais e até nossos avós vão se fortalecer e se aproximar mais de Cristo. Vocês podem fazê-lo. E Deus vai ajudá-los. Ele quer que vocês tenham sucesso. Seus líderes, seus pais, querem que vocês tenham sucesso. Com toda a energia e sinceridade que possuo, testifico que esta é a obra de Deus Todo-Poderoso. Ele vive. Jesus é o Cristo, esta é sua igreja, restaurada para cumprir seu destino divino, incluindo a prometida coligação de Israel. Vocês são a juventude da promessa, a esperança de Sião. Testifico essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido Pai Celestial, somos extremamente gratos por este dia e pela oportunidade que tivemos de ouvir essas mensagens hoje. Por favor, ajuda-nos a sermos capazes de ter o Espírito conosco e a usarmos este programa para os jovens. E, por favor, orienta-nos para que possamos fortalecer nosso testemunho em Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a participar da coligação de Israel e ajuda-nos a encontrar maneiras de servir outras pessoas. E somos muito gratos por Teu Filho Jesus Cristo e por Seu Evangelho. E dizemos essas coisas em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.